Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Carlos Mink e do ex-deputado Wagner Montes, que altera a lei que determina que estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços não tenham livros de reclamação para uso dos clientes. Os parlamentares incluíram no texto a ressalva de que os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte não precisam seguir a regra. As empresas que tiverem o livro deverão apresentá-los ao PROCON ou órgão de defesa do consumidor escolhido pelo governo, que deverá analisar as queixas e impor sanções quando necessário. O texto segue para análise do governador. A lei original, ela era boa para o consumidor, mas criava um problemão para os pequenos comerciantes, inclusive tinham que vir aqui para o Rio de Janeiro, era do deputado Wagner Montes. Eu tive em Petrópolis, em outros lugares, os lojistas pediram, por favor, para a gente modificar, garantindo o direito do consumidor, mas diminuindo o custo e o tempo dos lojistas. Eu fiz o projeto, o próprio autor da lei original, Wagner Montes, concordou e pediu para ser coautor. Inclusive, ele já não está entre nós, a gente até homenageia o querido Wagner Montes. Então, a gente aprovou hoje essa lei, garantindo o consumidor e diminuindo o custo e o tempo gasto pelos lojistas. O Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual de bibliotecas escolares. O objetivo é integrar as bibliotecas da rede pública de ensino. A proposta dos deputados Flávio Serafini e Valdec Carneiro foi aprovada e pode virar lei. A leitura é fundamental tanto para desenvolver o domínio da escrita, quanto para ampliar a capacidade do estudante entender o que está sendo tratado nas diferentes disciplinas, compreender o mundo em que ele está inserido. Nesse sentido, o papel das bibliotecas escolares é fundamental. Mas, infelizmente, hoje no estado do Rio de Janeiro, mais da metade das nossas escolas não tem bibliotecas e não contam com bibliotecários. A gente precisa avançar, porque o papel das bibliotecas e dos profissionais bibliotecários é estimular a leitura, fazer a conexão entre o acervo das bibliotecas, que tem que ser rico, tem que ter investimento, e o conteúdo trabalhado nas diferentes disciplinas, para que essa conexão possa levar a um desenvolvimento cada vez maior dos adolescentes, das crianças, dos jovens que frequentam as nossas escolas. E o deputado Carlos Mink quer criar regras para a utilização de vidros transparentes e superfícies espelhadas no exterior de edificações. O objetivo é proteger as aves de eventuais colisões. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governo. Os pássaros, eles se miram no espelho e vendo inclusive as próprias árvores por trás, acham que aquilo lá é meio ambiente, se chocam e morrem. Vários países adotaram medidas, botando algum tipo de desenho, algum tipo de risco, para mostrar que aquilo não é o que está refletido atrás. É um material sólido que pode chocar. Então, na verdade, uma parte disso é atribuição dos municípios. Mas a lei ficou medidas para diminuírem a morte dessas aves. Sendo que, para as que já existem, as edificações, é facultativo, você não vai obrigar todo mundo a pintar todos os vidros que já existem. Para as novas, feito em conjunto com o município, que os municípios também têm uma atribuição direta sobre edificações. Já o deputado Marcos Miller quer criar uma carteira com informações sobre o paciente diabético. Deve constar no documento informações sobre medicação e o tratamento de urgência e emergência. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. A política estadual de resíduos sólidos pode ser alterada. O deputado Jorge Felipe Neto quer incluir na lei um parágrafo que obriga marinas e estaleiros localizados nas orlas das lagoas, baías e oceano a dar destinação final aos resíduos sólidos de sua responsabilidade, especificamente carcaças de embarcações. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. As carcaças de embarcações deixadas por marinas, por estaleiros, elas prejudicam não só o meio ambiente, mas também a navegabilidade de canais. Muitas delas são deixadas ali, não estão mapeadas, causam uma série de problemas à população em geral. E há uma demanda muito forte que uma solução seja dada. A Marina alega que não é dela e hoje está resguardada pela legislação. Então a gente muda isso, garantindo que é obrigação das marinas, dos estaleiros,
cuidar destes resíduos sólidos. Todos os requerimentos de segunda via de identidade e carteira de habilitação deverão passar obrigatoriamente pelo setor de achados e perdidos do órgão emissor. Se nada for encontrado, o solicitante deverá emitir e pagar taxa para obter o novo documento. Também devem ser criados mecanismos de consulta pública pela internet dos documentos que se encontram nos achados e perdidos. A proposta do deputado Renato Cozzolino foi aprovada em primeira discussão. O deputado Carlos Mink quer modificar a lei que trata da obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoração e gravação eletrônica de imagens em circuito fechado de televisão em estabelecimentos financeiros. O parlamentar quer incluir na regra as casas lotéricas. O texto foi aprovado em primeira discussão. Como os bancos passaram várias atribuições para as casas lotéricas, os próprios bancários pediram para a gente modificar a lei da idoneida e também garantir esse monitoramento por circuito nessas outras casas para aqueles funcionários e os clientes também terem essa segurança. A lei que trata da comercialização de botijões de gás pode ser alterada. O ex-deputado Átila Nunes quer que o consumidor tenha mais informação. O texto prevê ainda a punição para quem descumprir a regra. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Aprovado ainda requerimento do deputado Bruno Dauaire, que prevê a criação de uma comissão para a revisão do Degase. Os deputados Eliomar Coelho, Dani Monteiro e Luiz Paulo querem alterar a lei de transparência do Estado. Os parlamentares querem determinar a disponibilização na internet de todas as edições eletrônicas do Diário Oficial do Rio de Janeiro. O acesso deve ser gratuito e restrito. A proposta foi aprovada. É que o Diário Oficial hoje, ele é muito restrito. O Diário Oficial em papel só é visto por poucos. E depois foi avançando e ele ficou informatizado. Mas só para aqueles que têm senha, etc, etc. Então, o desejo é que a rede mundial de computadores possam acessar o Diário Oficial, porque aí você populariza, qualquer um do povo pode conhecer. E os atos de todos os poderes têm que estar publicados no Diário Oficial, os atos mais importantes, de licitações, nomeações, mudanças orçamentárias, leis aprovadas, está tudo no Diário Oficial. E se estiver na rede mundial de computador, populariza e ajuda o povo a acompanhar aqueles que são os poderes da República e também o Executivo, que é o maior gestor do orçamento público. No expediente final, os deputados Flávio Serafini e Renata Souza defenderam mudanças na política de segurança do Estado para evitar novas mortes de inocentes. O governador Wilson Witzel tem sustentado um discurso de estímulo à violência policial que a gente entende que é muito grave, porque tem vitimado muita gente no nosso Estado. Se o número de mortes provocadas pela polícia no primeiro semestre de 2019 se reproduzir no segundo, a gente vai ter um recorde histórico de mortes provocadas pela polícia no nosso Estado. E muitas vidas inocentes têm sido perdidas nesse caminho como resultado dessa política de segurança pública. Nos últimos 5 dias, pelo menos 6 ou 7 jovens mortos em decorrência de operações policiais veio à tona que não tinham nenhum tipo de envolvimento com tráfico, que não estavam armados e que, infelizmente, essa situação tem que parar. A gente precisa de prevenção, inteligência e investigação. A gente precisa que a sociedade se sinta segura. Hoje todo mundo tem medo e o governador não pode ser o ator desse medo no Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo parabenizou a Polícia Civil pela prisão de responsáveis pela destruição de terreiros de Umbanda e Candomblé. Gostaria, primeiro, que não houvesse isso e, segundo, que isso fosse uma rotina, para que realmente esses malfeitores, esses bandidos, esses criminosos, tivessem as suas ações mais limitadas. Mas tomara que isso já seja um primeiro avanço nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. O deputado Rodrigo Amorim defendeu a política de segurança rigorosa contra o crime. O Rio de Janeiro vive uma guerra que não é de hoje, uma guerra que essa turma tanto contribuiu para que acontecesse. Eles querem o tempo inteiro dividir o Rio de Janeiro, dividir o Brasil.
criam uma falácia, uma narrativa falaciosa, que vidas negras se perdem. São vidas humanas que se perdem, tanto de policiais militares, de cidadãos de bem. As vidas dos marginais, lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério. Agora, é necessário não só uma política pública de assistência social, de educação, para que no médio e longo prazo a gente resolva definitivamente esse problema, mas enquanto tiver uma parcela do território do estado do Rio de Janeiro ocupada por marginais, é necessário uma política de enfrentamento, uma política dura da Polícia Militar e das forças de segurança, como vem acontecendo.